Meus amados, eu quero saudá-los com a paz do Senhor. Quero agradecer a Deus por mais este privilégio que Ele está nos concedendo de meditarmos um pouquinho na Sua palavra gloriosa. E hoje nós vamos adiantar a aula da escola dominical, a lição número 11, porque no domingo nós teremos uma reunião pela manhã e eu achei por bem antecipar essa lição número 11. Então, eu convido a você para abrir a tua revista, se você estiver com a revista aí, não é? Para acompanharmos aqui Lucas, Atos, o modelo pentecostal para hoje. Então, na aula de hoje, nós vamos ver um pouquinho a respeito do tema do Evangelho de Lucas e o tema do livro de Atos dos Apóstolos. Por quê? Porque Lucas, ele é o autor do livro do Evangelho, do seu próprio escrito, e ele também é o autor do livro de Atos dos Apóstolos. Então, nós vamos ver dessa noite, nessa aula, que o Lucas, ele vai enfatizar no seu evangelho, escrito por ele, ele vai enfatizar a ação do Espírito Santo. E no livro de Atos, o Lucas, que é um historiador, ele vai enfatizar a ação do Espírito Santo na vida da igreja. Então, nós vamos perceber que no evangelho de Lucas e no livro de Atos dos Apóstolos, existe um ponto em comum, que é a ação do Espírito Santo na vida de Jesus, isto é, do Evangelho, na vida da igreja, na história da igreja, em Atos dos Apóstolos, e claro, nós vamos aplicar a vida da igreja agora nos nossos dias. Amém? Então, vamos ver aqui o texto áureo. Olha aí. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Isso está registrado em Atos, capítulo 2, versículo 4. Nós temos uma verdade prática. A atividade do Espírito Santo e suas implicações na vida cristã são o padrão bíblico adotado pelo crente pentecostal. Agora vamos à leitura. A leitura está no Evangelho de Lucas, capítulo 1, versículos 21 e 22, e Atos, capítulo 2, versículos 1 ao 4. Lucas. E o povo estava esperando a Zacarias e maravilhava-se de que tanto se demorasse no templo. E, saindo ele, não lhes podia falar, e entenderam que tivera alguma visão no templo, e falava por acenos, e ficou mudo. Agora Atos 2. Cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar, e de repente veio do céu um som, como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados. E foram vistas por eles línguas repartidas como que de fogo,
as quais pousaram sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Então, nós vamos ver aqui, nesse primeiro ponto da lição, o Evangelho de Lucas, o Espírito Santo no ministério de Cristo. Meus amados, quando nós olhamos, quando nós analisamos, quando nós estudamos o Evangelho que escreveu Lucas, nós percebemos que ele vai, na realidade, ele mostra o lado humano de Jesus. No Evangelho de Lucas, Jesus é o Filho do homem, né? Ele se fez carne, ele habitou entre nós. Agora, ele vai enfatizar aqui que Jesus, ele desenvolveu o seu ministério no poder, na plenitude do Espírito Santo. Então, quando nós olhamos a vida de Jesus no Evangelho de Lucas, a gente vai perceber, por exemplo, a ação do Espírito Santo na vida de João Batista. João Batista, ele foi cheio do Espírito Santo desde o ventre da sua mãe. Aí você diz assim, mas não é sobre o Espírito Santo na vida de Jesus? Bem, na realidade, João Batista, ele seria o precursor do Messias. Ele iria preparar o caminho para a chegada do Messias. Observe que aí João Batista já foi cheio do Espírito Santo desde o ventre. A sua mãe, a Isabel, ela foi cheia do Espírito Santo. Quando ela abraçou a Maria, dando a notícia da sua gravidez, as duas foram cheias do Espírito Santo. Quando Maria disse ao anjo como que ela seria mãe, visto que ela ainda era virgem, o anjo disse, o Espírito Santo, ele te cobrirá com a sua sombra e você irá conceber e dar à luz aquele que será o Salvador de Israel, aquele que irá perdoar os pecados. Quer dizer, Maria seria cheia do Espírito Santo. Quando você olha Jesus, né, com 12 anos no templo, ele está cheio do Espírito Santo. Quando você vê Jesus nas águas batismais, com 30 anos, diz a Bíblia que o céu se abre e o Espírito Santo repousa sobre Jesus em forma corpórea de uma pomba. E a voz de Deus diz assim, este é meu filho amado, a ele ouvi. E aquela pomba ali era uma figura do Espírito Santo. E Deus havia dito para João Batista, sobre aquele que você vir pousar o Espírito Santo, esse é o que batiza no Espírito Santo. Jesus, ele foi cheio do Espírito Santo. Quando Jesus sai do Rio Jordão, diz a Bíblia que ele é impelido pelo Espírito Santo para o deserto, para ser tentado por Satanás. E ali ele fica em jejum, na presença de Deus, e quando o tentador vem, o tentador é derrotado pelo poder da palavra, pelo poder do Espírito Santo, operando na vida de Jesus. Quando você olha para o ministério de Jesus, você vê sinais, prodígios. Ele disse para Pedro, Pedro,
alguém me tocou porque de mim saiu virtude. O Espírito Santo operou poderosamente na vida de Jesus. Então, quando nós olhamos no Evangelho de Lucas, ele enfatiza o poder do Espírito Santo na vida de Jesus. Repare, quando você estiver lendo o Evangelho de Lucas, você vai ver Jesus sai do Rio Jordão cheio do Espírito Santo. Vai para ser tentado no deserto cheio do Espírito Santo. Quando ele chega em Nazaré, ele pega o livro, é dado a ele o rolo, do profeta Isaías. E ele lê um trecho onde está escrito: o Espírito do Senhor Jeová é sobre mim, pois que me ungiu para dar liberdade ao cativo, etc, etc. E Jesus depois ele fecha esse livro, esse rolo, porque antigamente os livros não tinham o formato que tem hoje, eram rolos, eram pergaminhos. Ele disse assim: hoje se cumpriu essa escritura em vossos olhos. Ali estava quem? O Messias, o Cristo. E ali ele estava cheio do Espírito Santo. Todo o seu ministério, Jesus foi cheio do Espírito Santo. Glorificado seja o nome do Senhor. Então, no Evangelho de Lucas, Jesus é apresentado como o Filho do Homem, mas cheio do Espírito Santo. Então, o Lucas, ele que é o historiador, ele que é um dos biógrafos de Jesus, ele vai falar sobre a história de Jesus, o Evangelho de Jesus, mas ele vai enfatizar esse ponto, cheio do Espírito Santo. Quer dizer, o Espírito Santo, ele agiu na vida desde o nascimento, no ministério, na obra de Jesus. Jesus foi cheio do Espírito Santo. Ora, Lucas, ele escreveu o livro de Atos dos Apóstolos. Lucas, um homem muito criterioso, ele foi companheiro do apóstolo Paulo e foi o seu historiador. E quando nós encontramos o relato da história da igreja, Lucas é o escritor, o mesmo autor do Evangelho, que tem o título de Lucas. Agora, quando ele escreve Atos dos Apóstolos, é um livro que alguém já disse que ele poderia se chamar Atos do Espírito Santo. Por quê? Porque Lucas, outra vez, ele vai enfatizar o poder do Espírito Santo. Então, você vê no livro de Atos o quê? Que o derramamento do Espírito Santo é uma capacitação que Deus deu àqueles homens e mulheres. Eles seriam cheios do Espírito Santo para fazerem, para anunciarem a palavra do Senhor. É lá em Atos que a gente vai encontrar os 120 discípulos. Jesus foi visto por mais de 500 na sua subida ao céu. Mas no cenáculo apenas 120 estavam reunidos, quando de repente eles ouvem um som como um vento veemente e impetuoso, que encheu o lugar em que eles estavam reunidos, e cada um viu sobre a cabeça do outro chamas ou línguas como que de fogo, e todos começaram a falar em novas línguas. Eles começaram a falar em línguas estranhas. Então, Atos, ele vai registrar o quê? No caso, a inauguração da igreja, pelo menos a sua manifestação exterior,
porque a igreja sempre existiu no coração de Deus. Então, no livro de Atos dos Apóstolos, você vai ver, por exemplo, o apóstolo Pedro pregando e quase 3.000 almas se rendem aos pés de Jesus. Você vai perceber, por exemplo, que Pedro ainda estava pregando quando os ouvintes disseram: que faremos, pois, varões irmãos? A Bíblia diz que eles disseram isso com o coração compungidos, isto é, o coração deles estava partido, né? A ideia é como se uma dinamite, uma bomba tivesse explodido dentro do coração deles. E eles despertaram e falaram: que faremos, varões irmãos? Pedro disse: arrependei-vos, crede no Senhor Jesus Cristo e sereis salvos. Seus pecados serão perdoados e recebereis o dom do Espírito Santo, porque a promessa é para vós, para vossos filhos, para aqueles que estão longe, para tantos quantos o Senhor Deus chamar. Então, naquela oportunidade, quase 3.000 pessoas sentiram dentro do coração que deveriam mudar de vida. Né? Eles não sentiram assim: eu preciso de uma religião. Eles sentiram: eu preciso de mudar de vida. Preciso mudar de atitude. Eu preciso mudar de conversão. E como que eles sentiram isso? Será que foi o curso teológico do apóstolo Pedro? Será que foi algum título eclesiástico do apóstolo Pedro? Será que Pedro usou palavras persuasivas de sabedoria humana? Não. É que Pedro estava cheio do Espírito Santo. O Espírito Santo, ele capacita o crente para pregar o Evangelho. Então, a igreja começa debaixo do poder do Espírito Santo. O apóstolo Pedro, ele vai visitar o Enéas, e ele vai dizer assim: Enéas, Jesus Cristo te dá saúde. E Enéas, depois de 8 anos, né, paralítico, ele se levanta, arruma a sua cama, ele é curado pelo poder de Jesus. É o Pedro que, cheio do Espírito Santo, vai aonde está o corpo da Dorcas, né, que havia morrido. E ele vai lá e a Dorcas ressuscita. E as irmãs daquela época da oração se alegram porque Dorcas é devolvida viva para aquelas irmãs. Pedro, cheio do Espírito Santo. É a sombra de Pedro, de João, dos apóstolos, que as pessoas tinham expectativa de que passasse sobre os enfermos para que eles fossem curados. Pedro nunca pregou isso, que a sombra curava, mas o povo via neles poder de Deus. Então ele dizia: olha, se a sombra desses homens passarem por aqui, eles serão curados. O poder na vida daqueles homens, na vida da igreja, estimulou a fé e eles creram. E você sabe, aquele que crê, ele recebe. Então, a igreja primitiva, aqueles homens, eles experimentaram, não é, o poder do Espírito Santo que operou em Jesus. E agora estava operando no seio da igreja. É na casa de Cornélio que Pedro pregou, lembra? E todos que estavam ali, amigos, parentes, foram cheios do Espírito Santo e falaram em novas línguas. É em Éfeso que Paulo, cheio do Espírito Santo, vai orar por aqueles 12 varões e eles profetizaram, falaram em línguas estranhas. É em Samaria que Filipe vai e poderoso avivamento acontece. Poder
do Espírito Santo. É o Espírito Santo que leva aqueles irmãos a serem perseverantes na doutrina dos apóstolos, na comunhão com os santos, no partir do pão, nas orações. É o poder do Espírito Santo. Então, a igreja primitiva, ela viveu debaixo do poder do Espírito Santo. Sem internet, sem microfone, sem departamento de marketing, sem invenções, debaixo do poder do Espírito Santo. As multidões, elas eram atraídas pelo poder de Deus na vida deles. Não eram eles que penduravam a faixa, chamava, marcava dia de reunião e fazia aquelas caravanas. Eles nunca fizeram isso não precisava. O Espírito Santo trazia, o sedento vinha para ouvir e quando ouvia era convencido e convencido ele tomava uma decisão. Tudo pelo poder do Espírito Santo. Meus amados, a grande realidade é que se o Espírito Santo ele operou, no ministério de Cristo, se ele operou no ministério da igreja, ele é um modelo pentecostal para a igreja dos nossos dias. O que nós precisamos hoje? Do poder do Espírito Santo. Não precisamos de título. Não precisamos de grandeza, nós precisamos do poder do Espírito Santo. Ele é que dá o crescimento. Paulo falou, eu preguei, Apolo regou, Deus deu o crescimento. Um é o que planta, outro é o que rega, e Deus é que dá o crescimento. Observe que o que Deus faz é o sobrenatural. Deus dá o crescimento, não é? Isso é no poder do Espírito Santo. Então, a igreja, o crente, ele tem que ser ensinado desde cedo a buscar o batismo no Espírito Santo. Não precisa ir com tanto detalhe teológico, só manda ele orar para ele sentir o revestimento do poder do Espírito Santo. Jesus é o que batiza no Espírito Santo. Então ele é o responsável, aquele crente vai sentir algo no coração que nunca sentiu antes, vai se alegrar, vai chorar, vai pular, dependendo vai até correr, e ele vai falar em novas línguas, porque a língua estranha é a evidência de que o crente foi batizado no Espírito Santo. O batismo no Espírito Santo, ele não é salvação, ele não é novo nascimento. O batismo no Espírito Santo, ele é um revestimento de poder na vida do crente. O novo crente se converte, ele já tem o Espírito Santo. Mas quando ele é batizado no Espírito Santo, ele é revestido do poder do Espírito Santo. Essa é a fé pentecostal. Então o Espírito Santo vai cuidar daquele crente, e aquele crente, mantendo-se na presença de Deus, ele vai viver na plenitude do Espírito Santo, que envolve não apenas o falar noutras línguas, mas o fruto do Espírito Santo, os dons espirituais e os frutos do Espírito Santo. O dom de profecia, o fruto da temperança, não é? O dom de visão, o fruto do amor, por exemplo. Então, dons e fruto, dom e fruto caminhando junto para a glória de Deus, para que a igreja seja vista neste mundo como luz, como sal da terra. Nós, eu e você, o crente,
juntos formamos a igreja, precisa mostrar ao mundo o que é ser feliz. Entendeu? Ser feliz é ser cheio do Espírito Santo. É glorificar a Deus com as palavras, glorificar a Deus com as vestes, glorificar a Deus com o comportamento, glorificar a Deus nos negócios, glorificar a Deus no seio da família, glorificar a Deus no serviço, glorificar a Deus na escola, glorificar a Deus no templo, glorificar a Deus. O mundo não aguenta mais tanta mentira. O mundo não aguenta mais tanta hipocrisia. O mundo não aguenta mais tanta falsidade. O mundo clama, suspira por algo diferente. O que é diferente que tem nesse mundo? É a igreja, cheia do Espírito Santo. Não movimento. O movimento está cheio. Mas uma igreja cheia do Espírito Santo. Uma igreja animada. Uma igreja transformada pelo poder do Evangelho. Uma igreja que ama. Uma igreja que anuncia o Evangelho. E, acima de tudo, uma igreja que vive o Evangelho. O mundo clama por pregadores autênticos, homens cheios de fogo na vida, homens de autenticidade, homens cheios do poder de Deus, homens que temem a Deus, homens de verdade, são os homens cheios do Espírito Santo. Então, nesta noite, nós que somos crentes, tenhamos em mente que o mundo, ele precisa da igreja. Por quê? Porque nós somos a luz do mundo. Jesus falou, vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade ou uma casa edificada sobre um monte. Nós somos a luz do mundo. É claro que o mundo não entende essa linguagem e muitas vezes pode não aceitar, mas eles dependem de nós para conhecerem a Deus. Como? Pelas nossas atitudes, pela nossa integridade. Homens e mulheres tementes a Deus, não porque tem uma boa educação, mas porque é crente. Fazer o que é certo, porque somos crentes. Fazer o que é correto, porque somos filhos de Deus. E o filho deve trazer características do pai. O Espírito Santo, ele coloca na nossa vida características de Cristo e também características do Pai, através do fruto do Espírito Santo. Aí o mundo vai conhecer a Deus, porque Cristo é a cabeça da igreja e a igreja é o seu corpo. Então, o corpo, a igreja e Cristo, a cabeça, juntos, é Deus na terra. Glorificado seja o nome do Senhor. Poder do Espírito Santo, poder do alto, poder prometido nas Escrituras, o poder que não pode ficar só nas páginas eternas da Bíblia, mas tem que ser uma realidade na minha vida e na tua vida. Sem esse poder, não dá para dar testemunho. Sem esse poder, não dá para ser crente. Sem esse poder, dá para fazer parte da membresia da igreja. Sem esse poder, dá para ser religioso. Não é verdade? Sem problema nenhum. Agora, ser luz do mundo, é preciso o poder do Espírito Santo. Ser sal da terra, é preciso o poder do Espírito Santo. Para vencer o diabo, poder do Espírito Santo. Jesus venceu o diabo.
no monte da tentação. 3 tentativas, 3 derrotas. Jesus derrotou o diabo, Jesus derrotou a morte. E a igreja primitiva venceu o inferno inteiro, venceu o Império Romano no poder do Espírito Santo. Naqueles dias era tão comum ser cheio do Espírito Santo que Paulo chegou em Éfeso e ele disse assim: recebeste já o Espírito Santo quando creste? Eles disseram: nós nem ouvimos que haja Espírito Santo. Ele disse: vocês ainda não estão inteirados dessa doutrina pentecostal. Estendeu a mão, orou sobre eles, e eram uns 12 varões. Eles foram cheios do Espírito Santo. Na igreja primitiva, o que era incomum, o que causava espanto, é não ser cheio do Espírito Santo. Hoje o que causa espanto em nossas igrejas é quando alguém é cheio do Espírito Santo. A gente fica espantado, né? Puxa, olha que maravilha, você viu? Deus falou, olha, você viu? Hoje nos espanta ver alguém cheio do Espírito Santo. Na igreja primitiva, o que espantava eles era alguém não ser cheio do Espírito Santo. Meus amados, vazios não podemos nada. É preciso ser cheio do Espírito Santo. Lembra dos apóstolos? Senhor, tu vai restaurar agora a nação de Israel, vai colocar o teu reino, cada um de nós vamos ter um cargo de confiança, e agora? Jesus falou assim: olha, não vos convém saber quando Deus vai restaurar todas as coisas. Isso é futuro, isso é com Deus. Mas vamos fazer o seguinte: ficai em Jerusalém. Ficai na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos do poder de Deus. Porque não muito depois desses dias, vocês serão batizados no Espírito Santo. Eu rogarei ao Pai, e Ele enviará o Consolador. Ele enviará o poder na vida de vocês. Aí depois desse revestimento, vocês sairão levando a minha palavra, começando por Jerusalém, depois por toda a Judéia, Samaria, até os confins da terra. E eles, ouvindo Jesus falar isso, de repente Jesus sobe ao céu, uma nuvem o oculta, e os anjos aparecem e dizem: varões, o que vocês estão aí olhando para cima, para o céu? Esse mesmo Jesus voltará do jeito que ele foi. Aí eles respiraram fundo e disseram: olha, ele voltará. Vamos para Jerusalém. Vamos esperar a promessa do Pai. Aleluia. Glória a Deus. Vamos esperar a promessa do Pai. Ele disse que enviaria. Eles foram para o cenáculo. E lá eles estavam em torno de 120 pessoas. Se passou o primeiro dia, nem sinal da promessa. Segundo dia, terceiro dia, quarto dia, quinto dia, sexto dia, sétimo dia, oitavo dia, nono dia, chegou o 10º dia. Era o encerramento da festa. Aparentemente tudo normal. Certamente oraram um pouco e tal, aí se assentaram. Como nós, assim. Você deve estar sentado aí na sua casa, né? Então, estavam assentados,
talvez conversando sobre o reino, né? Esperando na promessa, tal. De repente, um som. Eles ouviram um som, como se fosse um vento veemente, impetuoso, quer dizer, um som fortíssimo, que encheu o cenáculo. Todo aquele ambiente ficou cheio daquele som. Aleluia! Eles estavam com os vidros fechados, as portas, com medo dos judeus. E junto com aquele som, eles viram línguas repartidas como que de fogo. Era algo espiritual. Foi uma visão que eles viram. E aquilo pousou sobre a cabeça de cada um deles. E diz que todos foram cheios do Espírito Santo. E começaram a falar em outras línguas. A Bíblia diz que eles começaram a glorificar a Deus em línguas estranhas. 120 pessoas. Aleluia! Todo mundo falando de língua, como o marulhar de muitas águas. Imagine 120 pessoas ao mesmo tempo, falando. Aí eles se levantaram. Aleluia! O apóstolo Pedro, que estava sentado, levantou-se. Todos se levantaram com ele. Ele era o líder. Shemanakandalabassúria. Jesus tinha dito a ele que lhe daria a chave do reino, que era o privilégio de pregar a primeira pregação evangelística. Aleluia! E Pedro foi até a porta do cenáculo. Estavam fechados por medo do judeu e ele abriu. Ficou em pé. Aleluia! Todos falando em língua, como o marulhar de muitas águas. E o povo olhou e disseram: o que é isso aí? O que esses homens estão falando aí? E um disse: espera aí, ele está falando na minha língua, eu estou entendendo o que ele está dizendo, ele está engrandecendo a Deus. O outro também está ouvindo na minha própria língua. Que é isso aí? Aí o diabo tratou para confundir. Um deles disse assim: isso é vinho, eles estão bêbados, estava aí dentro bebendo e esse barulho todo. Aí Pedro disse: varões, ninguém está bêbado. Essa hora do dia, 9 horas da manhã, isso aqui não é bebida. Isso aqui é o que foi dito pelo profeta Joel, que nos últimos dias derramarei do meu espírito sobre toda a carne, e vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Aleluia! Vossos velhos terão sonhos, visões. É o derramamento do poder do Espírito Santo. Aleluia! E aquela voz correndo, e eles diziam: como é que pode? Nós estamos ouvindo ao mesmo tempo, na nossa própria língua, esses homens pregarem, estão glorificando a Deus, como é que pode isso? E Pedro começou a pregar, varões, esse Jesus que fez obras maravilhosas entre nós, vocês o mataram, mas Deus o ressuscitou dos mortos. Aleluia! Ele é o juiz de toda a terra. E aquelas palavras foram entrando nos corações, do poder do Espírito Santo. E eles gritaram, eles não aguentaram mais. Que faremos, varões irmãos? Pedro disse: arrependei-vos, para que tenham os vossos pecados perdoados. Sejam batizados em nome de Jesus Cristo e recebereis o dom, porque a promessa é para você.
é para mim, é para nós. Meu amado, quem sabe nessa noite você possa ser batizado no Espírito Santo. Sim, Jesus é o que batiza no Espírito Santo. Se você tiver vontade de chorar, chore. De glorificar a Deus, glorifique, porque Jesus é o que batiza no Espírito Santo. Aprove a Deus o derramamento 9 horas da manhã, mas Ele pode batizar à noite. Ele pode batizar a hora que Ele quiser. Ele é Deus. E esse poder que foi dado à igreja, esse derramamento, ele perdura até os dias de hoje. E ele continuará essa fusão, né? Essa manifestação poderosa do Espírito Santo, até que Jesus venha. Então, meu amado, minha amada, você que me ouve, receba o poder de Deus na tua vida. Se você ainda não é batizado, creia, continue pedindo. Quando sentir teu coração queimando, sentir vontade de glorificar a Deus, de gritar Jesus, e você estiver na tua casa ou na igreja, grite por Jesus, glorifique a Deus, cante louvores. Jesus pode batizar você no Espírito Santo. Pode batizar você na tua casa. Pode batizar você no caminho para a igreja, na volta de um culto, durante o culto. Nós temos que ter o desejo aceso no nosso coração. E Deus vai vendo o nosso desejo, vai vendo o nosso desejo, vai vendo o nosso desejo, e Ele abre o seu céu e derrama sobre nós o poder do Espírito Santo. Nossas crianças falarão em novas línguas, nossos moços e moças, nossos velhos, nossos idosos e idosas que ainda não falam em novas línguas, eles falarão em novas línguas pelo poder do Espírito Santo. Meu amado, você já é batizado no Espírito Santo? Ainda não? Jesus quer te batizar no Espírito Santo. Meus amados, enquanto o Espírito Santo vai aplicando essa palavra no nosso coração, eu vou chamar aqui a nossa irmã Rosimeire para ela louvar o nome do Senhor. Vamos ver se ela vai conseguir uma conexão. Se não conseguir, a gente ora e eu encerro. Se ela conseguir, ela canta. Depois eu estarei orando por você que ainda não é batizado no Espírito Santo, para que você seja batizado no Espírito Santo. E você que já é, ter cada dia mais uma vida renovada no poder do Espírito Santo. Tá bom? Fique atento aí. Vamos ver aí Rosimeire, se ela consegue uma conexão. Conseguindo, nós vamos ouvi-la. Paz do Senhor, pastor Silvio. Amém, irmã. Paz do Senhor a todos os irmãos. Eu vou cantar o hino 409 da nossa harpa. Trabalhadores do Evangelho, em breve ceifareis. Quer fracos vós sejais ou velhos, do céu vigor tereis. Os que esperam no Senhor, novas forças obterão, como águia
águias voarão, subirão para as alturas, correrão sem se cansar, sem fatigar, hão de andar. Correrão sem se cansar, sem fatigar, hão de andar. Correrão sem se cansar, até no céu chegar. No bom trabalho, quantas vezes estamos a falhar, sempre devemos nos reveses em Cristo confiar. Os que esperam no Senhor, novas forças obterão, como águias voarão, subirão para as alturas, correrão sem se cansar, sem fatigar, hão de andar. Correrão sem se cansar, sem fatigar, hão de andar. Correrão sem se cansar, até no céu chegar. Jesus está ao nosso lado, sua força nos dará. O nosso Salvador amado, sim, tudo suprirá. Os que esperam no Senhor, novas forças obterão, como águias voarão, subirão para as alturas, correrão sem se cansar, sem fatigar, hão de andar. Correrão sem se cansar, sem fatigar, hão de andar. Correrão sem se cansar, até no céu chegar. Em Cristo sempre confiando, socorro vamos ter. O Salvador do céu baixando, virá nos socorrer. Os que esperam no Senhor, novas forças obterão, como águias voarão, subirão para as alturas, correrão sem se cansar, sem fatigar, hão de andar. Correrão sem se cansar, sem fatigar, hão de andar. Correrão sem se cansar, até no céu chegar. Amém. Amém. Agradeço a rica oportunidade em nome de Jesus. Meus amados, eu agora convido a você para nós orarmos, pedir que Jesus nos mantenha cheio do Espírito Santo. Amém? Curve a tua cabeça agora. Maravilhoso Deus e eterno Pai, nós te agradecemos agora pelo privilégio, pela oportunidade concedida, Senhor, por esses momentos na tua presença, quando nós aprendemos que a ação do Espírito Santo
nos dias do teu ministério, foi a mesma ação no início da igreja e é a mesma ação que Deus quer operar no nosso meio, nos nossos dias. Pai querido, abençoa cada irmão, cada irmã que ouviu esse ensinamento, essa palavra, aqueles que ainda não são batizados no Espírito Santo Jesus, batiza no Espírito Santo, distribua, meu Pai amado, os dons espirituais à tua igreja, faz frutificar o fruto do teu Espírito na nossa vida, abençoa todos os participantes, que tenhamos, ó Pai amado, uma vida cheia, uma vida renovada na tua presença. Pai querido, crendo assim, crendo que o Senhor nos dará vitória com certeza, nós já te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Meus amados, nós estamos encerrando. Obrigado pela atenção que você dispensou a esse ensino da palavra. Guarde essa palavra. Se você ainda não é batizado no Espírito Santo, continue pedindo. Lembre-se, no caso dele foi 10 dias. Eu não sei quanto tempo você ainda espera. Eu não sei se você está esperando, mas fique na expectativa. Jesus, ele não é o homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura, direi a ele, não faria, ele é fiel. Tá bom? Deus te abençoe. Tenha uma noite na presença do Senhor e até domingo, se Deus quiser. Amém? Obrigado por tudo.